Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra online do Caminhando para Jesus. Meu nome é Priscila, eu sou integrante da comissão do Mocidade, né, do Departamento de Infância e Juventude, e é sempre com muita alegria que a gente aceita o convite da casa para estar aqui, né, no último final de semana do mês, ocupando essa tribuna aí de forma virtual, né, mas permitindo que a gente possa trazer aí novas discussões, novos olhares sobre diversos temas. Então, eu queria deixar desde já o meu agradecimento à casa pelo espaço aí que a gente sempre tem com vocês. E hoje estamos aqui representando nossa mocidade, eu, Osana, Gilmar. A palestra de hoje, ela vai falar, né, ela é a 70ª, 93ª palestra, né, virtual, e ela vai falar sobre a ideia de saúde no Espiritismo, né? Então, com certeza é um tema bastante atual, bastante em foco, e aí Gilmar vai nos prestigiar aí com a sua visão sobre esse tema. Mas antes da gente poder passar a palavra a ele, eu vou passar para a Osana, para que ela possa fazer a prece inicial, mas também já deixar aí no aviso de vocês que interajam no chat, deixem suas perguntas, seus comentários, que ao longo aí da fala de Gil, a gente vai poder estar se relacionando melhor com vocês e trocando ideias. Isso é sempre muito bacana. Zana, a palavra é tua. Vamos lá fechar nossos olhos, se concentrar. Deus de infinita bondade, nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga que está nos acompanhando, te pedimos, Senhor, tua bênção para começar mais um estudo, para começar mais conteúdo, que a gente possa engrandecer, nos protege, nos ilumina, ilumina quem está precisando, né? Que possamos sempre estar aqui reunidos, que assim seja. Assim seja. Então, com essas palavras, a gente dá por iniciado aí o nosso estudo do Mocidade / palestra do Caminhando. E, Gil, a palavra é tua. Boa noite a todos e todas, né? Estamos aqui, graças a Deus, retornando para esse espaço maravilhoso, esse espaço de fala, de estudo, de provocação e de conhecimento, né? Onde, como bem disse Priscila, todos vocês que estão aqui conosco têm toda a liberdade de estar no chat, né, conversando com a gente. E, se possível, for naquele momento final, a gente vai ter aquele espaçozinho para troca de ideias, né, onde a gente pode conversar. Eu vou aqui compartilhar a tela. Então, gente, esse tema ele é bastante abrangente, um tema maravilhoso, né? Algo que a gente precisa estar bastante sintonizado e nunca deixa de ser atual, né? E nos dias de hoje, a palavra saúde ela vem sendo muito utilizada e a gente precisa ter a, a capacidade de entender o que é saúde, né? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela fala algo, eu não sei se Pri preparou. Tu conseguiu preparar o textozinho da ONS? Não, infelizmente não. Mas eu vou te apoiando Basicamente, aqui. A gente vai tá. falando. A ONS, ela diz que a saúde, ela vai muito mais além do que um simples fato da gente não portar ou não estar doente, né? É uma gama, um conjunto de situações onde o ser ele vai estar bem física, psicologicamente e socialmente. Então vejam só, um conceito de algo, né, uma organização que ela não tem diretamente a ver com a religião de ninguém, né, com a religiosidade de nenhuma crença, mas que ela provoca já no ser essa tríplice visão do que é ser saudável, né? E nos dias de hoje a saúde ela está sendo assim alvo de inúmeros pensamentos, de inúmeras visões e de inúmeras polêmicas, né? De inúmeras polêmicas. Então, ser convidado para falar da saúde hoje é algo que me faz feliz e que me fez estudar bastante, mais do que a gente já vem estudando, né? Ô, Gil, só uma contribuição rápida. Essa definição da OMS, né, de ser mais abrangente, de trazer toda essa visão aí que extrapola só o bem-estar físico, né, mas também entra no âmbito mental e social, ela foi ainda
né, no pós-guerra, né, logo na sequência aí da Segunda Guerra Mundial. Então, mostra que é um conceito realmente recente, mas também não é tão antigo, né? Ele já tem alguns anos aí de existência e a gente ainda tem um percurso grande a percorrer quanto a, de fato, ele se tornar real e ele se tornar possível para todos, né? E a gente está num momento bastante crítico, né? A gente tem uma explosão de acontecimentos com a pandemia, né? Nesses 2 anos, vamos assim dizer, de realmente situação de caráter de emergência e urgência. E agora a gente também tem um país, né? Que é o Afeganistão, naquela situação toda. Então, a gente está caminhando a passos ainda um pouco lento para atender esse conceito. O conceito diz o seguinte, a gente conseguiu aqui, eu vou ler, né, para poder a gente ficar fiel ao que diz, né? Seguindo essa linha mais abrangente, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, em 1946, definiu saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental, social, e não apenas como a ausência de doença ou enfermidade. A percepção do conceito de qualidade de vida também tem muitos pontos comuns com a definição de saúde. E assim, como eu bem coloquei, né, naquela chamada que eu fiz para todos nós, saúde ela é algo que a humanidade ela vem buscando, né? Independente da sua classe social, independente da sua religiosidade, do seu credo, independente da sua nacionalidade, independente até da sua moral, né? Saúde é algo que todos querem ter para que possa viver mais e bem dentro daquilo que é possível. Então, para muitas pessoas que têm o êxito social, né, aos olhos do materialismo, vamos assim dizer, para muitas pessoas que têm o êxito aos olhos da religiosidade, aquelas pessoas que conseguem seu padrão, digamos assim, de controle da sua vida moral, da sua vida emocional, mesmo assim, ele se sente nesse plano em qual a gente convive, o plano Terra, algum momento deslocado da situação de ser um ser saudável, ou seja, ele se encontra sem saúde. E isso não é por acaso, a gente vai ver ao longo do nosso estudo que isso não é por acaso. Então, durante toda a história da humanidade, durante todo o tempo que o ser humano passou a existir nesse planeta, ele sempre procurou esse estado de saúde. Mas como é que a gente procura esse estado de saúde ao longo da história? Sempre a gente procura após estar num estado de doença, né? Sempre que o corpo reclama, sempre que o corpo pede, né, um reparo, sempre que o corpo pede uma circunstância de melhora, a gente procura o estado de saúde. É interessante, Pri, ver nas religiões mais antigas, dentre elas a África, né? Aqui a gente destaca a África como o Egito, né, onde foi sempre colocado a tecnologia. E quem estuda a humanidade para além dos tempos registrados pela história atual, eu falo para aqueles que acreditam na civilização, por exemplo, de Atlântida, né, da civilização dos povos mais antigos, vê falar sobre o conceito de saúde lá. Por exemplo, em Atlântida se falava que tem a energia grial, né, que você poderia ser curado através dessa energia. Estudando, procurando para essa palestra aqui, eu encontrei um estudioso, um americano, não sei o nome dele agora, mas que ele tenta reviver, né, o conceito de cura, segundo os estudos dele aponta, que se tinha no Egito através das pirâmides e através da luz do sol. Então, ele acredita que uma daquelas pirâmides ali, ela era uma um verdadeiro hospital, né, uma verdadeira sala de cirurgia, vamos assim dizer, em grande porte, através da luz do sol, através da energização solar, onde determinados pontos da luz, né, refletida através de conjunto de espelhos, de aparatos, poderiam estar curando a pessoa. Tem uma lenda bem antiga dentro da humanidade que é a questão da fonte da juventude, né? Que nada mais é de uma fonte que vai te trazer saúde, uma saúde eterna. E é bom, interessante também, Pri,
eu estava agora há pouco pensando para poder, né, os momentos finais para a gente poder vir para aqui para a palestra, e me lembrei de um conceito, né, que está dentro da religião de matriz africana, da Ubanda, que é um orixá lá chamado de Abaluaê. E o interessante é que esse orixá, segundo as crenças, ele não lhe dá saúde. Ele é um orixá que ele porta todas as doenças. E o que é que ele faz? Ele leva as doenças. Ele não tem como dar saúde, ele leva as doenças. Uma vez que se retire as doenças, obviamente, aquele indivíduo, aquela indivídua vai viver um estado de saúde. E aí, será que esse conceito, eu fiquei preso nesse conceito, será que esse conceito está certo? Né? Uma vez que eu não tenha doença, eu posso ou devo me considerar uma criatura, um ser saudável? A Né? doença física, né? Porque, assim, doença não é só essa questão da associação física que muitas vezes a gente faz, né? Pois é. Existem várias questões aí envolvendo tanto a parte mental, né? Como também a parte espiritual, que a gente com certeza vai ver aí mais para frente. Mas eu acho interessante esse recorte que tu faz, Gil, sobre a questão das outras civilizações, e eu fico pensando que quando a gente olha principalmente dentro da cultura oriental, né, há uma busca muito grande em você se conectar com a natureza, né? E nessa conexão com a natureza você buscar essa cura, né? De uma forma mais natural, digamos assim, de uma forma mais saudável, né? E aí muitas vezes a gente vê, né, na nossa civilização, no nosso contexto, né, essas buscas ainda muito artificiais e a gente se desconectando dessa natureza, né? A gente até teve um estudo recente lá no Instagram do Mocidade sobre veganismo, né? Até Sandra que falou sobre isso, e aí ela trazendo, inclusive, essa questão do alimento, né? De como a gente muitas vezes está trazendo coisas tão artificiais para a nossa alimentação do dia a dia, né? Com agrotóxicos, com outro tipo de produtos, e isso tudo tem uma influência na nossa saúde que muitas vezes a gente não leva em consideração, né? Com certeza, Pri. A gente precisa realmente ampliar os nossos conhecimentos quando a gente está falando de saúde. E todos aqui precisam realmente colocar isso como norma, como uma situação necessária. Né? Eu preciso entender que saúde vai muito além, né, dessa questão de buscar, após a doença, a cura, a melhora, a restituição. Né? Saúde, ela também trabalha com a prevenção. Né? Nós estamos aqui diante de um grupo que eu sei, né, que tem, por exemplo, eu que sou da área de saúde, seu Luiz também da área de saúde, e a gente sabe que a prevenção é algo importantíssimo, é algo fundamental. E quando a gente fala em prevenção, a gente vai ver ao longo do nosso estudo que ela é muito além do que usar sandália, lavar bem as mãos e usar álcool gel hoje em dia, né? Prevenção para estado de saúde, ela precisa ser muito mais do que Ô, isso. Gil, e tem um comentário aqui de Luiz Guimarães no chat, né, falando que Sérgio Felipe, eu acredito que ele é um palestrante espírita, né, Luiz? Me lembra aí, mas se eu não me engano define saúde como bem-estar biopsico, social e espiritual, e aí resgata também um conceito da OMS mais amplo, desenvolvido em Mais 1998. amplo, Ô, Priscila, me permita, né? Pode posso falar? falar? Pode. Pode? Não, é que Sérgio Felipe é professor da Universidade de São Paulo e ele é catedrático, diretor da cadeira de Medicina e Espiritualidade, coisa assim. Consequentemente, é o estudioso da Pineal, grande Sim, estudioso, sim. Já assisti e palestras dele maravilhosas. muito bom. E essa definição, a OMS ampliou em 88, porque o homem não era visto de forma holística, ou seja, aí botou o lado espiritual. Por isso Isso. que existe já essa cadeira em várias faculdades de medicina. Medicina e espiritualidade. Abriu, né? Abriu Abriu. essa visão, né? Exatamente. Ok? Perfeito. E, inclusive, só complementando aqui o que Luiz passou para a gente, aí tem realmente aqui, né? Eu estava até conferindo aqui no Google, e aí ele coloca, né, que esse conceito da OMS de 98, ele também define, né, que não vai ser meramente a Tá assistindo? ausência
de doença ou enfermidade, né? Então, não é só não ter a doença, não é só não estar enfermo para ser considerado alguém com saúde, né? Como o Gil estava falando aí há pouco. Pois é, gente. Então, é assim, né? É importante esse olhar da ONS, é importante esse olhar abrangente, e a gente vai ver que é fundamental, né, essas disciplinas, como trouxe o seu Luiz, né, para dentro das academias, principalmente das academias que vão formar profissionais de saúde, porque vai trazer, sim, uma melhora para essa compreensão e, consequentemente, uma melhora na nossa condução da nossa saúde. Eu fico olhando assim na lateral porque eu gosto de ver o rosto da gente, né? E fica uma coisa meio... Se ver é importante, eu ainda acho. Saudades do offline, né, Gil? É isso mesmo, né? Então, a gente tem aqui, né, esses dois espíritos, esses dois homens, né, bastante conhecido para os admiradores da história da saúde, para os praticantes, né, os profissionais dessa área, que é o Hipócrates, de Cós, né? Cós é a ilha de Hipócrates, e o Cláudio Galeno, né? Obviamente, gente, que a história da saúde, a história da medicina, a história da ciência, ela não foi feita exclusivamente por esses dois homens, né? Ao longo do tempo, tantos outros contribuíram, tantos outros construíram esse legado para nós chegarmos ao ponto que vivemos hoje, a saúde. Mas esses dois aí, eles ganham destaque, né? São seres que nasceram 400 anos mais ou menos antes de Cristo e deram uma levantada, né? Deram uma ajustada, porque anteriormente, como eu tinha colocado aqui, a saúde ela era muito interligada a esta questão aqui, a questão religiosa, né? Uma vez que eu tivesse doente, se entendia, né, que um xamã, que um Um sacerdote, né? sacerdote, né, que um Deus poderia me curar. E isso parecia, assim, distanciar muito o merecimento de cada um de ter seu estado de saúde. Porque você sabe, desde que a sociedade ela se organizou, dificilmente essas pessoas que se diziam, né, comunicantes, que se diziam instrumentos dos deuses na Terra, elas eram pessoas que ela abraçava a todos por igual, né? Infelizmente, cada vez mais que a gente estuda a história, ela aponta para a gente, né? Eu estou generalizando, mas não gosto de generalizar, mas a gente sabe que tem as exceções. Mas, em grande maioria, esse servidor, né? Esse zelador dessa questão, ele era voltado para atender principalmente a classe mais alta dessa sociedade, seja ela qual for que tivesse organizada, né? Então, era difícil esse acesso ao momento de saúde, né? Se você fosse um guerreiro principal da tribo, obviamente que aquele pajé, obviamente que aquele xamã teria, até por conta dele mesmo, interesse maior de te curar, de te ajudar a restituir tua saúde, do que aquela pessoa que era um simples aldeão ali, um simples participante daquela sociedade. E isso não é justo, né? A gente tem que trabalhar com justiça, afinal de contas, a justiça ela também faz parte da saúde. Então, o Hipócrates, né, de Cós, ele é conhecido como o pai da medicina, né, seu Luiz? Ele é conhecido como o pai da medicina. A contribuição de Hipócrates foi bastante importante, né? Ele vem de uma família tradicional, né? Ele vem de uma família conceituada. Ele não era só médico, como ele também era um filósofo, né? Uma pessoa que pensava, construiu uma escola. Ele tem uma questão que eu acho bastante importante com o estudo de Hipócrates, inclusive é falada na primeira palestra do estudo que há da AME, né? A AME, a Associação Espírita de São Paulo, a mais antiga associação espírita, né? Já que cada estado tem sua associação médica espírita, né? Então, o presidente lá, agora me fugiu o nome do rapaz, do senhor lá, ele traz um estudo maravilhoso, gente. Eu já coloquei esse estudo no nosso grupo do Caminhão. Após a palestra, eu posso colocar mais uma vez, que é bastante legal. Então, Hipócrates, ele rompeu, sabe, com essa ideia de que era cabo dos deuses, né, curar pessoa. Rompendo com essa ideia, Hipócrates ele começou a catalogar, ele começou a escrever, ele começou a criar os primeiros protocolos
de atenção, né? Os primeiros protocolos de cuidados com a pessoa. Mas Hipócrates ele é famoso por uma frase, Priscila, que vai voltar ao assunto que você trouxe de Sandra agora há pouco, que é: faça do seu alimento o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Na ideia de que nós somos capazes de produzir, a nossa cura, a nossa melhora. Uma vez que eu adoeça, ela tem a ver com a circunstância, né? Com o meu contorno, com minha vida social, com as minhas escolhas e com o meu cardápio, né? Com o que eu escolho para estar me alimentando. Ele via que as doenças, ela vinha... Porque, assim, antes de Hipócrates, você vê que as doenças, ela tem um caráter muito, assim, pragmático. Eram os deuses que colocavam a praga em cima de você, eram os deuses que te adoecia, eram os deuses que trazia... É uma coisa meio mística, né, na verdade. Né, onde você está ali porque está sofrendo daquele mal, porque você não é uma pessoa boa, Ou era uma maldição, né? ou você não é querido aos olhos dos deuses. E se você foi curado, você era alguém bem visto aos olhos dos deuses. Mas Hipócrates ele disse: não, a coisa não é bem assim. Né? A coisa ela tem outro olhar, outro aspecto. A gente pode aí segurar essas circunstâncias aí, a gente pode trabalhar isso aí. Hipócrates ele já tinha a ideia assim de algo além, né, do corpo físico, ele já tinha essa ideia. Os romanos, né, assim, os filósofos em si, eles tinham essa ideia que existia algo muito mais, né? À vista aí Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Os meninos aí tudinho já falavam em algo mais, algo, né, para além do corpo físico. Já se falava, né, na questão da moradia ao lado dos deuses, enfim. Então já se sabe, ou, né, ou em cima ou embaixo você ia morar ou perto de Zeus ou perto de Hades, né? Para um canto você iria. Então, Hipócrates ele guardava essa ideia, mas ele guardava também a ideia de que eu posso controlar essa situação. Né? A doença, os deuses não tem muito a ver com isso aqui, não. É a gente aqui que vai controlar. E ele fez escola, né? E assim, né? As ideias de Hipócrates, elas são, até hoje, o juramento da medicina, né, dos assim formados médicos, é o juramento de Hipócrates, né? Esse juramento onde ele diz de levar o bem, de tratar de todos, de fazer todos os esforços, né, para salvar uma vida, porque toda vida merece ser salva. E aí, esse menino aí, ele teve uma contrapartida, que é o Cláudio Galeno, né? Galeno, ele foi, assim, é conhecido, também destacado como um construtor da anatomia, né? Tudo que se pensou em anatomia se tinha com Galeno. Mas interessante, né, que a história nos diz, né, os historiadores nos diz que Galeno, ele sempre dessecou animais e nunca dessecou um corpo humano. Né? Acho que é da questão da violação, a questão religiosa. Então, ele estudava nos animais e aplicava nos homens. Né? Galeno também foi conhecido por ser um cirurgião, vamos assim dizer, com os gladiadores. Os gladiadores, naquela época, foram fonte dos trabalhos de Galeno. E Galeno se destaca justamente por isso, né? Por pegar a saúde e dividir por par, dividir em sistemas, né? Cuidar naquilo ali. E Galeno também ele volta com aquela ideia do divino. Essa ideia de que Deus cuida da alma e eu cuido do corpo foi muito bem aceita pela igreja, né? Porque aí a igreja diz: opa, Deus cuida da alma e o médico cuida do corpo, isso é bom. Então é um conceito que segurou muito tempo. Outra coisa que é trazida para Galeno é a história do anti, né? O que é o anti, né? Que a gente fala na farmacologia: antitérmico, né? Antipirético, né? O analgésico, que é aquele que combate a dor. Essa questão de existe o mal e existe o anti, né? Aquilo que vai combater o mal. Essa é uma ideia que ela está dentro do pensamento de Galeno, né? Hipócrates ele já pensava um pouquinho mais diferenciado, ele já pensava um pouquinho mais numa ideia, vamos assim dizer, mais espiritualista, né? Existia o espírito para ele, esse espírito ele poderia ser cuidado, mas esses cuidados quem deveria ter, digamos assim, quem deveria ser portador desses cuidados, quem deveria fazer esses cuidados somos nós mesmos, né? Os seres humanos.
Galeno, ele vê o ser humano, ele diz, ó, do espírito cuida os deuses, ou cuida o Deus, e eu cuido aqui do mal que está aqui, então vou remediar com o que eu sei. Né? Então, se há uma doença, há um antídoto. Se perder um braço, há de se colocar alguma coisa ali, há de se costurar, sempre nesse pensamento assim, sendo falando mais claramente para a gente. Tem alguma contribuição de alguém? Tem alguma pergunta já? Tem sim, Hildo, né, ele colocou aqui no chat que certa vez em uma conversa informal com uma psicóloga, ela tinha confessado a ele que a maioria dos pacientes, né, dela que acabaram se recuperando com brevidade, era uma questão muito mais associada a uma questão espiritual, né, principalmente aqueles que eram espíritas, e isso porque eles já tinham também um entendimento diferenciado sobre a vida, suas causas e efeitos, então ajudava a eles acelerarem esse processo de alta, né? Digamos assim. Essa Então, visão mais geral, né? Sobre tudo. pois é, né? Então a gente vê que a medicina, a saúde, né? A saúde, vamos falar assim na saúde, ela sempre teve esse dueto, né? Onde muitos vamos tratar espírito e corpo e outros diziam não, vamos tratar corpo e se espírito existe, ele deve ser tratado pelo um patamar divino e não pelos homens. Vitalismo e a saúde divididas em áreas, né? Vitalismo, gente, foi trazido, né, discutido, falado com muita propriedade pelo nosso amigo Fernando, né, o nosso querido Fernandinho. Né, no estudo que ele deu anterior ao estudo de Sandra, ele tocou nessa tecla. E o que é o vitalismo? Né? O vitalismo é algo, né, é um termo trazido por Montpellier, né, o Montpellier, né, que é um desses estudiosos que contribuiu ao longo da história da humanidade com o processo de saúde, com o processo de melhoramento de saúde. Montpellier trouxe a ideia trouxe esse nome, vitalismo. O que é o vitalismo? É a ideia que nós somos triplos, né? Tripla, como é que se diz? Somos compostos, né? Somos formados de 3 fases: espírito, perispírito e corpo, ou mente, espírito e corpo, né? Como algumas pessoas dizem. Mas se a gente for ver, né, todos nós aqui que estamos com alguns dias a mais dentro do Espiritismo, já lemos um pouquinho mais do Livro dos Espíritos, já fomos para o Livro dos Médiuns, já pegamos algumas palestras aí importantíssimas, né? Você vai ver que essa ideia, ela não é do vitalismo de Montpellier, né? Ela vem anteriormente, né? Os chineses, os povos em si, né? Na verdade, a gente ressalta os chineses porque eles, né, catalogaram, eles construíram uma medicina, né, toda orientada sobre essa função. A gente fala dos egípcios porque também tomaram essa parte, mas de acordo com as falas que eu já fiz aqui, você vai ver que anteriormente já existia dentro dos povos, já existia dentro das tribos essa questão realmente de opa, a gente é espírito, a gente é mente e a gente é corpo. Espírito é espírito e corpo. E se eu sou essas 3 vitalidades e estou doente, ora, eu tenho que cuidar desses 3 pontos para que eu possa recuperar a minha saúde e assim ter uma vida melhor, mais plena e longa, né? Porque a ideia do ser humano de cuidar da sua saúde é prolongar também seu estado de vida corpórea, claro, né? Então, o vitalismo, ele traz essa ideia. E ele foi realmente vivenciado, não só por Hipócrates, outras pessoas aí dentro da história da saúde. Eu não trouxe mais nome, Pri, porque eu acho que não era o olhar da gente para o estudo de hoje. Mas quem tem curiosidade, existe realmente sites que ele trata da história da saúde, da história da medicina, e a gente vai ver esses nomes aí, pessoas importantíssimas, pessoas que realmente contribuíram para a mudança. Por exemplo, a fato de curiosidade, né? A gente teve aqui no Brasil pessoas maravilhosas como o Oswaldo Cruz, né? Destaque aí na construção de inúmeros conceitos de vacinação, de cuidados mesmo, né? Pessoas que realmente contribuíram para a mudança não só da nossa nação, como levar o conceito de saúde para fora. E o Brasil ainda é um celeiro, né? É interessante a gente trazer isso. Eu
não poderia passar essa noite sem dizer isso. O Brasil é um celeiro ainda de promoção de técnicas, de protocolos de saúde. A contrapartida do vitalismo, né, foi a divisão das áreas de saúde, né? A contrapartida foi a construção do que a gente chama agora de saúde materialista, Pri. Pri pessoal, né? A saúde materialista. E a saúde materialista, ela começou com a medicina, logo com a medicina também veio a farmácia, né? Porque aquele sentido de se tem um mal, deveria se ter o antídoto, mas o tempo foi mostrando que essas áreas elas precisavam ser divididas. E se dividiu, né? Hoje a gente tem a nutrição, a enfermagem, que contribui muito, né, na recuperação de quem está no processo de doença, né? A gente tem a fisioterapia, a gente vai ter a odontologia. Então, a gente dividiu, né? Ora, a gente via tudo no vitalismo, né? Então eu sou uma coisa só e você tratar de uma maneira só, e ora, pelo materialismo, a gente é dividido em partes. Deixa eu botar aqui uma aguinha. Então, a gente vê a importância, né, desses dois campos, sabe, gente? A gente, quando está dentro de uma casa espírita, isso é muito importante. Quando a gente está dentro de um trabalho espírita, dentro de uma casa espírita, que ela oferta trabalhos que venham a restaurar a saúde do seu público, é importante para a gente, enquanto frequentadores dessa casa, estar atento a uma situação, né? Se essa casa espírita, ela menospreza os conhecimentos da chamada saúde, ou da chamada da saúde materialista, ou seja, dos grandes conhecimentos médicos, dos laboratórios, né, do papel dos medicamentos, que a gente vai falar também daqui a pouquinho, é interessante você parar e pensar. Não é por aí, né? Uma casa espírita séria, ela jamais vai pedir para que um frequentador dela abandone seu tratamento, abandone seus cuidados médicos, né, para poder vivenciar apenas os cuidados da casa espírita. Se isso estiver acontecendo, cuidado, gente. Essa casa, ela precisa ser revista, né? Você precisa passar pelo filtro, por alguns critérios, para ver se essa casa realmente está com um trabalho sério, se essa casa realmente está lhe beneficiando. É muito importante isso, sabe, gente? Porque às vezes a gente quer ser extremista. E nesse mundo, ser extremista não é legal, né? Abandonar seu tratamento para fazer um tratamento só espiritual, abandonar seu tratamento espiritual para só fazer um tratamento material, não é por aí o caminho. E a gente vai ver por que não é. Alguma coisa, Pri? Tem aí alguma contribuição? Não, por enquanto não. Na verdade, só o Luiz, né, que também complementou aí a mensagem que Hildo tinha colocado, dizendo que as enfermidades, ela tem esse nascedouro na alma, né? E Vamos chegar lá. aí eu penso já em a questão psicossomática, né, e tantas coisas aí que se desenvolvem, né? E Erasmo está falando aqui sobre uma medicação que poucos espíritas talvez saibam o que é a pomada Vovô Pedro, né? E que tem aí toda uma questão espiritual, né, que envolve ela, Sim. apesar dela ser algo físico, né, a priori, que é uma pomada, e que também tem grandes contribuições aí dentro do movimento, né? A gente vai chegar nela. Eu tinha pensado, Erasmo, eu tinha pensado realmente e deixei aqui uma falazinha para ela, né? Então é isso, gente. Quando vocês tiver aí nos estudos de vocês, porque aqui nós somos provocadores, né? Quando vocês saírem daqui e for pesquisar para estudar, vocês vão ver essa questão do vitalismo, né? E o vitalismo nada mais é do que esse pensamento que existe algo a mais, que nós pertencemos a uma energia superior, somos fruto dessa energia, essa energia ela é regida por algum ser superior e que a gente precisa estar em harmonia, né, com essa energia para que a gente possa estar bem. A contrapartida é a saúde materialista, onde ela vê o mal no corpo e assim estando no corpo, ela precisa ser combatida. E para isso existem as diversas áreas da saúde, para que cada vez mais ela possa entender, compreender, dominar técnicas para que possa auxiliar a gente a restaurar a nossa saúde. Ô, Gil,
Fala, Pri. apareceu aqui um comentário que foi da Gabriela, e aí ela, no sentido do que você estava falando, né, ela disse que às vezes as pessoas que vão para o centro buscam uma cura rápida, né, imediata, e aí acabam se deixando envolver por esses, né, essas curas aí milagrosas que em alguns casos podem levar, e essa fala, né, de deixa o tratamento médico e foque só no tratamento aqui, que a gente vai resolver seu problema. E isso realmente, assim, a gente sabe que, infelizmente, né, muitas vezes as pessoas chegam na casa espírita com essa, buscando, assim, uma tábua da salvação, né? Isso. Eu estou cheio de problemas, eu quero que você, casa espírita, você, espírito, resolva o meu problema, né? E aí a gente pula etapas, né? Porque existem coisas que, como você disse, vão ser materiais e precisam ter o tratamento material, e existem coisas que vão depender da nossa reforma íntima, né? Da nossa mudança de hábitos, da nossa mudança de pensamentos e de atitudes, né? Então o caminho é muito mais complexo, né? Com Muito mais certeza, Pri. sinuoso. Com certeza. E Às aí, vezes, às vezes a gente não consegue dominar o mal que a gente está sofrendo pelo mero fato de a gente não seguir uma prescrição médica. Isso é uma realidade, isso. né? Indisciplina, né? Indisciplina, né? Você não seguir a prescrição médica. Eu, no universo da farmácia, encontro muitas das vezes pacientes que, quando a gente conversa com ele 2 minutinhos só, a gente entende que o que ele não conseguiu restaurar ainda de saúde, ou que ele não conseguiu trazer para um patamar aceitável e que permita ele vivenciar uma vida mais tranquila, é porque aquela criatura ou ela não entendeu, acontece, ou ela simplesmente negligencia, né, o que foi prescrito para ela fazer, para ela realizar, né? E às vezes não é só medicamento, gente. A gente sabe que saúde ela vai muito além do que eu ingerir uma quantidade de medicamento, né? É muito mais do que isso. É um pilar, né? São 3 pilares, na verdade, né? A gente precisa, sim, da medicação, a gente precisa da mudança de hábito, uma reeducação, né? E essa reeducação, ela me pede um reequilíbrio alimentar, uma prática esportiva e um melhoramento do meu pensamento, né? Eu costumo muito dizer isso para aqueles que eu tenho a oportunidade de conversar num momento de atenção, né? Gil, e aí a gente falando sobre essa questão da necessidade do remédio físico, me lembra logo de imediato a questão da vacina, né? Por exemplo, que o momento em que a gente está passando hoje, né, houve essa corrida, né, para descobrir uma vacina que garantisse o máximo de proteção possível para o momento, né? Graças a Deus vieram várias opções e hoje a gente está podendo ter essa opção, né? Não digo Isso. opção, né? A gente está podendo tomar a vacina, porque não deveria, né, ser uma questão de escolha, mas uma questão de compromisso mesmo, de pacto social. E aí a gente vê que corre ainda, às vezes, né, pelos grupos de Zap da vida, pessoas, né, propondo curas espirituais, vacinas espirituais, e assim, minha gente, a gente sabe que a espiritualidade está do nosso lado e está buscando fazer o melhor para que a gente passe por esse momento, né? Mas a gente não pode fazer disso uma justificativa para não tomar uma vacina, para abrir mão, né, de algo que está sendo aí primordial para a gente nesse momento que o mundo está passando, né? Não é uma questão pontual, é uma questão global, né? E aí Isso. traz essa questão do que você disse, o material e o espiritual caminhando juntos, né? Fica aí o alerta, né, Pri? Gente, então a gente tem, né, desde como eu já tinha falado, né, das civilizações que se organizaram primeiro, como os egípcios, como os chineses, esse pensamento de cura. O Oriente em si, ele trabalha muito, mas muito mesmo, essa medicina holística, essa medicina para além do corpo físico, né? Eles sempre olharam para o seguinte: mente sã, corpo sã. Equilíbrio do espírito reflete no corpo. Equilíbrio da alma reflete no espírito, né? E essa ideia a gente sabe que ela é muito bem vista, ela é muito bem aceita dentro do espiritismo. Já que no Ocidente, né, a gente se distanciou um pouco dessa situação e a gente se pegou realmente muito nos conceitos, né, de que o corpo deve ser tratado, né, de que a doença ela precisa ser evitada, ela precisa ser
parada a todos os custos, ela precisa ser freada, né? Mas esse paradigma, essa ideia de cura do espírito, ela não pertence ao espiritismo, ela pertence à humanidade, ela pertence à Índia, ela pertence à China, ela pertence ao Oriente, né? E trazida muito para além disso. É como eu disse, para aqueles que estudam a história humana para além daquelas que estão registradas nos livros atuais, né? Sabe que desde o conceito dos exilados de Capela para cá, a medicina ela é vista por esses povos como algo onde eu tenho que tratar o espírito para estar salvando o corpo. Eu trato o espírito para estar salvando o corpo. Então é bastante importante. Os chineses é interessante. Eu trouxe essa ilustração que ela é mínima, né? Recentemente eu tenho contato com uma amiga que ela foi fazer a especialização dela na China, né? De uma das faculdades de medicina na China mesmo. E assim, Gil, existe para mais de 1000 pontos, né? Que isso é porque eles revisam, tiram algumas coisas no nosso corpo, porque eles realmente acreditam que em cada espaço do nosso corpo existe um ponto, né? Um chakra, uma fonte de luz, algo também muito bem trabalhado pelo nosso querido Fernandinho, né? Ele trouxe aquela ilustração para quem não assistiu esse estudo. Tá no YouTube, tá no canal do Caminho para Jesus, né? Tá no canal do Mocidade também, então tá lá esse estudo maravilhoso, ele trouxe a ilustração. Então, existe esses pontos onde eu posso equilibrar, simplesmente exercitando as energias, porque na visão holística, né? Muitas das vezes a doença nada mais é do que energia canalizada, energia represada, energia ali estagnada. E quando eu permito, né, quando eu dou permissão para que essa energia ela flua, meu corpo vai se restaurar, vai refletir no meu corpo e a saúde do meu corpo vai se restaurar. Então, né, desses destaques também eu quis trazer aqui o Abraham Flixmer. É assim mesmo, Pri. Tu aí que a senhorita aí que Deve ser, que aí eu não sei domina nem... o inglês, né? O Abraão, né? Esse senhor, ele mudou o conceito de medicina, gente, nos Estados Unidos, né? E vocês vão entender já já por que eu quis trazer, né, a questão dos Estados Unidos e o conceito desse homem. Ele realmente, assim, ele foi totalmente galeno, vamos assim dizer. Ele tirou realmente essa questão de pensar, sequer pensar na questão espiritual e focou realmente na questão de uma medicina material, né? Uma medicina voltada para cuidar dos corpos. Então, com esse olhar dele, com essa perspectiva, as escolas de saúde dos Estados Unidos cada vez mais ficou profissionalizada, cada vez mais ficou focada na questão de pegar o mal, estudá-lo, conceituá-lo, construir um protocolo e vencer aquela doença, vencer aquele mal. Então, com ele, a partir dele, a partir dessa guinada que ele deu, a partir dessa secção que ele fez com os pensamentos, por exemplo, da homeopatia ou qualquer coisa holística, os Estados Unidos foi focando de tal maneira que é um grande centro produtor, né, de tecnologia, um grande centro produtor de medicações, um grande centro produtor de técnicas realmente profissionais que vêm aí contribuindo realmente com a saúde, com a melhora do corpo, com a melhora da matéria nesse plano nosso. Então, eu trago realmente para o Abraão, né, esse momento até de homenagem. Né? E vocês, poxa, a gente está um cara que foi materialista, né? E trazer, sim, gente, né? Porque não existe nada de errado, né? Até o meu próximo slide, né? As técnicas e prática materialista constituída ao longo né? Constituída pelos humanos ao longo da história da saúde contribuíram, né? É uma pergunta, né? Contribuíram? Será que esse arsenal, né, de técnicos, arsenal de modelos de cirurgia, esse arsenal de modelos de medicação, eles contribuíram para a humanidade? Eu digo que sim, gente. Gil, é só a gente pensar que alguns séculos atrás as pessoas morriam
por conta de uma tuberculose, né, por conta de uma doença simples, né, porque não existia, por exemplo, antibiótico, né, não existiam remédios que tirasse aí uma inflamação, né, às vezes a inflamação no dente virava uma coisa bem mais complexa, então a gente não pode realmente desconsiderar, né, os avanços da medicina, até na questão do aumento da expectativa de vida, né, da gente hoje. Sim, Priscila, sua fala ela é muito pertinente. Ela é muito. Chegou num momento muito pertinente mesmo, Pri, porque assim, né? Eu não posso negar, gente, a gente não pode negar que o avanço da medicina, o avanço da tecnologia, a construção dos antibióticos, a construção de algumas técnicas, né, de cirurgia, contribuiu para o prolongamento da vida de muitas pessoas, né? A gente está vivendo, né? A gente está no momento contemporâneo nesse foco aí, né? Porque se existe um número avançado de pessoas que desencarnaram devido a pandemia, né? Devido ao contágio, né? Devido à doença Covid-19, existe muitos que estão se salvando, né? Devido à vacinação. Então é importante, Isso. sempre foi importante para o campo que a gente vive, porque assim, gente, a gente tem que entender o seguinte: se a gente for para o livro dos Espíritos, lá onde fala na questão da. Eita, deixa eu ser mais. Eu gosto aqui, sabe? Do instinto de conservação, lá a partir da pergunta 702, né? Do instinto de conservação. A gente vai ver que é super natural eu procurar uma medicação se eu estou doente. Né? Eu preciso permanecer vivo. O contrário, você pode ser visto até como suicida. Não estou generalizando, tá, gente? Eu não estou dizendo que todo caso é o mesmo caso. Né? Mas a gente é incumbido, veja só, está dentro de nossa Constituição, nos resgatar o nosso estado de saúde, resgatar nosso estado de nos prevenir para que a gente possa continuar vivos, né? Vamos assim dizer, para que a gente possa continuar encarnados, né? Então não tem nada de errado. Se eu estou me sentindo mal, eu tenho que procurar o médico mesmo. Se o médico diagnostica e mostra como tratamento, eu tenho mais a que fazer esse tratamento. Agora, se eu posso aliar esse tratamento à minha prática de religiosidade, ao que diz a minha religião, e junto somar, é o ideal, né? É o ideal. Então, tem sim, gente. Então, muito cuidado, porque às vezes a gente vê pessoas aí simplesmente falando mal da medicina materialista, falando que isso ou que aquilo, que é uma fonte de dinheiro para os médicos, para isso, para aquilo. Realmente, né? É algo que consegue, digamos assim, um patamar econômico muito alto, mas a gente tem que ver que os investimentos também é muito alto. Então, muitas E a das questão vezes... do equilíbrio, né, Gil? É a questão do equilíbrio. Tem gente que qualquer coisinha que tem na vida corre logo para um remédio, Pois é, né? tem isso, Não, né? não, não busca nem pensar, será que é algo que eu estou comendo, né? Será que é algum hábito meu que não está muito bem? Já vai direto para o remédio. Às vezes se automedica, né? Nem vai atrás de entender o que é. Então é o equilíbrio, né? Será que eu não estou deixando de praticar aquele esporte, aquela caminhada, né, que vai me fazer tanto bem e agora estou cheio de dores e é mais fácil eu tomar um relaxante muscular? É por aí mesmo, Pri, o pensamento. Mas assim, gente, fechando o nosso raciocínio para agora, é muito importante. É muita contribuição. E sem falar, gente, que muito desses homens, muito dessas mulheres que estão à frente das pesquisas, que estão construindo novos métodos, que desenvolvem uma nova técnica de cirurgia, que desenvolvem um novo protocolo de cuidado com determinada doença, né? Eu me lembrei agora, o Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, ele desenvolveu um protocolo sobre o cancro, né? É uma doença que afetava os brasileiros, principalmente os homens, mas o cancro ele devastava assim muitas vidas na época do Dr. Bezerra de Menezes. E ele chegou ao doutorado dele defendendo esse protocolo, defendendo essa tese. Então, tem uma importância, sim, né? Contribui, vem contribuindo e ainda vai contribuir muito mais,
e ainda vai contribuir muito mais, porque os estudos não estão parados, pelo contrário, enquanto a gente está conversando aqui, no mundo, inúmeras universidades, inúmeros universitários, pesquisadores, cientistas estão aí pesquisando, né, usando o seu tempo, gastando o seu tempo de vida, gastando seu tempo social, né, se afastando do bem-estar social, para estar dentro de um laboratório atrás, né, em busca de um estudo, em busca de uma tese, em busca de algo que vai fazer benefício para tantos e quantos. Então, é muito importante a gente ter esse olhar, principalmente a gente que estamos falando aqui, num âmbito religioso, num âmbito de uma religiosidade. É muito importante. Né? E aí, Pri, vem para a pergunta da noite, né? Qual é o olhar do Espiritismo sobre a saúde? Equilíbrio, como você já bem colocou, né? É bastante importante, gente. E o Espiritismo, e uma pessoa me fez essa pergunta, o Espiritismo, ele está praticando o compromisso dele com a saúde? E aí, o que é que você acha, Pri? Vou jogar a bola agora para você. Ai, meu Você Deus, joga pro chat, diz aí, chat. Não, na sua Então, visão, vamos trocar agora uma figurinha. diga aí, Vá. Você acha que o espírito vem contribuindo? Eu acho que sim, porque é como a gente falou desde o começo, né? Você trouxe, eu acho que o Espiritismo ele vem resgatar aí muito do que já se falava nas grandes religiões, né? Nas religiões antigas. A gente não pode esquecer esse olhar, né? Para a gente como espírito que nós somos, né? Porque, como você disse, tem toda essa questão material, remédios, diagnósticos, equipamentos, tecnologia, tudo isso é importante para que a gente possa realmente se libertar, né, de muitas doenças que antes eram devastadoras e hoje a gente consegue tornar elas controláveis, mas a gente não pode nunca deixar de olhar, né, para o que também é um componente do nosso ser, que é o espírito, né? E aí é quando a gente completa, né? O espiritismo vem falar muito sobre essa questão do nosso equilíbrio, da nossa harmonia, da questão energética, né? De como é que a gente está, o que é que a gente está pensando, né? O que é que a gente está fazendo. E aí, quando a gente passa a pensar nisso, a pensar na reforma íntima, a gente acaba contribuindo também para a nossa saúde nesse contexto mais amplo, né? Que a OMS trouxe e que a gente falou logo no começo da conversa, né? Então, com certeza. Erasmo também concordou aqui, disse que o espiritismo é a base, pois ela trata esse interior, né? E Luiz, o senhor Luiz também falando, né, que as nossas mazelas são espirituais e a reencarnação é o remédio divino para a cura, né? Então, é isso, o espiritismo expande esse olhar, né? Quando traz a reencarnação, então, aí é que a coisa pipoca, né? Menino esperto, seu Luiz, viu? A casa espírita, ela vem sim, gente, contribuindo. A gente não sabe, ou a gente deve ter noção, a gente deve despertar a noção do quão é importante um trabalho como um passe, como algo fluidificada, e principalmente como esse alerta, né, através de estudos como esse, tantos estudos que vêm sendo desenvolvidos dentro da casa espírita. Ô, Então, Gil, contribui. Oi. tem até uma mensagem aqui de Carla, né? Carlinha, muito bom ver você aqui hoje com a gente. E aí ela dizendo que muitas vezes ela tá com dor de cabeça, né? Toma o remédio não resolve. E aí quando ela vai, faz o evangelho com a mãe, né? A coisa passa, a coisa se acalma, né? Então é isso, é o olhar de que às vezes não é material, às vezes é espiritual, às vezes é as duas coisas. E aí a gente tem que ter essa sensibilidade, né? É de extrema importância a gente despertar, né? Nós que estamos principalmente dentro do espiritismo, para esse conceito realmente, né? Essa maneira de olhar para nós mesmos, né? Olhar para o nosso interior. O espiritismo realmente ele divide a ideia dele com o vitalismo, ele divide a ideia dele com essa crença das religiões do Oriente, onde a gente precisa tratar espírito, perispírito, para que possa refletir no corpo. O corpo nada mais é do que uma expressão de tudo que se passa no meu espírito, né? De tudo que se passa no meu espírito. Obviamente que eu quero trazer aqui que toda doença, Gilmar, toda doença que eu passar, toda doença que eu estiver sofrendo, toda moléstia que eu estiver, ela é consequência, é o meu espírito que está doente,
nem tão mar, nem tão terra. Podemos e devemos lembrar também das questões das escolhas das provas, né? Estamos num mundo de provas e expiações. Expiação, eu venho resgatar algo que eu produzi que não foi finalizado. Provas são experimentos que eu peço. E a gente deve lembrar o seguinte, gente, estamos em um plano, estamos em um planeta que ele é regido pela lei da destruição. Sendo regido pela lei da destruição, tudo que é matéria nesse plano de prova e expiação, no projeto Terra, ele tem por consequência, né, chegar a um fim. Obviamente que o mais importante para nós humanos é a maneira que a gente está conduzindo a nossa estadia nesse plano. Se eu estou conduzindo uma estadia segura, se eu estou conduzindo uma estadia voltada para os princípios do modelo maior, obviamente que eu vou estar num estado de saúde independente se eu estou com o meu corpo sofrendo por uma moléstia. Quantas pessoas têm a vestimenta carnal, a vestimenta de carne perfeita e são verdadeiros doentes da alma, do espírito, dos pensamentos, né? Então, o olhar do espiritismo, né, é para essa ponte, né? Espírito, perispírito e corpo. Eu preciso estar em harmonia com os três. É algo fácil? Não. Se a felicidade não é deste mundo, Priscila, a saúde também não é algo para esse mundo. Saúde no olhar eterno, saúde no olhar do sempre. A saúde ela é algo que a gente vai construindo a cada reencarnação. Bem colocou seu Luiz. A saúde é algo que eu vou construindo a cada reencarnação. A cada dia o seu mal, a cada reencarnação a sua necessidade. Então, gente, todas essas técnicas que é ofertada dentro da casa espírita, que ela visa equilibrar o nosso corpo espiritual, que ela visa equilibrar o nosso espírito, ela vai refletir, sim, diretamente no nosso corpo físico. Então, nós, enquanto passistas, nós, enquanto trabalhadores da terapia intensiva, nós, enquanto trabalhadores da cirurgia mediúnica, somos contribuintes da saúde. Somos contribuintes da saúde. É por isso que se faz necessário que todo aquele trabalhador desses setores, eles possam se dedicar ao máximo ao equilíbrio, ao respeito a si, ao amor a si e ao respeito e ao amor ao próximo, para que essas energias elas sejam realmente beneficiárias. É claro que a espiritualidade ela faz o papel dela. Por muitas das vezes, são os fluidos produzidos no mundo espiritual, no laboratório do mundo espiritual, que realmente vêm intervir. Mas a nossa parcela, enquanto trabalhador da casa, que está ali diante da gente, uma pessoa necessitada de um reequilíbrio, ela é bastante importante. E se eu consigo fazer uma contribuição salutar, se eu consigo fazer uma contribuição coesa, com a preparação, com a harmonia, é muito importante. Então, trabalhadores, fica o alerta para nós, né? Quando for aplicar o passe, quando for estar dentro da terapia intensiva, quando for estar dentro da cirurgia espiritual, da desobsessão, cuidado com cuidado como vai. Se não está bom para estar ali, se teu astral não está legal, não esteja. Aquela noite você está para receber e não para doar. Ô, Gil, e aí veio Oi, Pri. uma pergunta aqui de Fernando no chat, que ele colocou assim. Eu vou ler a pergunta dele, mas eu vou resgatar um comentário do seu Luiz que eu acho que já tem relação com essa pergunta, e depois de você dar também a tua opinião. Ele Tá bom, colocou Pri. assim: será que a medicina trata a consequência e o espiritismo trata a causa? E aí, seu Luiz colocou antes aqui, dizendo assim: o ser humano é imediatista. A casa espírita vai na origem. E a medicina humana alivia a dor e o sofrimento.
mas é preciso que a causa seja atingida pelo tratamento espiritual, começando pela vontade do paciente. E aí eu achei interessante isso, porque realmente o Espiritismo traz esse olhar para dentro, né? A gente olhar, investigar Isso. o que é que está acontecendo dentro da gente, e às vezes quando a gente mergulha para dentro, a gente acha a causa, né? E isso ajuda a gente a acelerar o tratamento material também, né? E principalmente nessa questão da vontade do paciente, né? De entender e de querer fazer parte desse processo e se curar, né? E trabalhar para isso, né? Pois é, Pri. A pergunta de Fernandinho seria, eu digo que sim, né? Os médicos eles estão para olhar, né? A questão o desequilíbrio do corpo, ele tem que ser cuidado por essas técnicas envolvidas pelos próprios humanos, né? Por essas técnicas aconselhadas, a gente sabe. Não é que a gente vive, gente, às vezes o povo acha que o espírito acredita que a gente viva um teatro de fantoches, né? Manipulado pelos espíritos. Não é que a gente viva isso. Mas a gente sabe que as grandes ideias elas só chegam no nosso plano físico após a aprovação daqueles a qual são responsáveis pela condução desse projeto aqui chamado Terra, do plano Terra. Então, se chega uma determinada técnica, né, obviamente que com o tempo ela pode se aperfeiçoar, mas se ela chega àquela ideia e você começa a desenvolver aquilo ali, é porque ela tem uma necessidade. Então, os médicos, eles podem sim, Fernando, ele vai, né, ali atuar, como você colocou, qual foi o termozinho que ele usou, Pri? Para ser mais fiel Ele colocou na consequência, né? A na medicina trata a consequência, pronto. consequência. Para ser fiel ao comentário, na consequência. E o espírito na causa. O espiritismo vem falar para a gente das causas. Deixa eu ler aqui um trechozinho de Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, né? Ele diz assim, ó: a mente, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. Mais tarde, a ciência humana envolverá em cirurgia psíquica, tanto quanto hoje vai avançando em técnica operatória, com vista às necessidades do veículo, de matéria carnal. No grande futuro, o médico terrestre desentranhará em labirinto, desentranhará um labirinto mental, com a mesma facilidade com que atualmente extrai um apêndice condenado. Vê a promessa de André Luiz, né? A gente vai chegar ao ponto de uma medicina que realmente ela não. A gente está chegando a esse ponto, gente, sabe? Quando eu fui estudar, né, me preparar para a gente ter essa conversa agora, você colocar no Google, né, estudos sobre ciência, estudos sobre saúde, estudos sobre medicina e espiritualidade, você vai ver uma gama de trabalho dentro do Brasil, fora do Brasil. A AME desenvolve um trabalho maravilhoso de pesquisa, de fabricação, né, de artigos maravilhosos, mas você vai ver isso em Harvard, você vai ver isso em Coimbra, você vai ver isso espalhado pelo mundo. Ou seja, cada vez mais a medicina entende, estuda e aceita a ideia de que não dá mais para cuidar só do corpo físico. Eu preciso cuidar dessa mente, né? Alguns dos artigos que eu peguei, eles falam até na espiritualidade, mas não nessa espiritualidade como a gente entende essa palavra. Na questão realmente de que, quando o paciente ele vivencia, quando o paciente ele passa a colocar dentro do tratamento dele algo religioso, algo da sua religiosidade, a tendência é que esse paciente, ele, cerca de 50% a 60% mais rápido, né? Ele vai se curar mais rápido. Um número bem maior de realmente fechamento daquele ciclo da doença, né? E reequilíbrio o quanto antes. Ao contrário daqueles que não têm uma religiosidade, daqueles que não vivenciam uma experiência como essa. Então, dentro desse olhar, a medicina abraçou essa ideia. Obviamente, né, que ainda tem algo que eu vejo como um ponto muito negativo, sabe, Priscila? É negar a questão da obsessão. Eu acho que o grande ponto negativo ainda para a medicina,
materialista, ou essa medicina que ela está se abrindo para os campos espirituais, existe um espírito, esse corpo ele é dotado de um espírito, de uma força maior, essa força é regida por outra força bem maior, mas não existe obsessão. Você não aceita a influência, né? A influência externa espiritual sobre outro, né? Mas eu acho que são etapas, né? Eu acho que são fases e aos poucos a gente vai conseguir chegar lá também, né? Abrir mais essa porta, né? Com certeza, vai ser um grande diferencial. Quando a gente conseguir realmente aceitar que, para além dos males que o espírito traz em suas reencarnações, ele também pode sofrer a influência de terceiros e por isso adoecer e por isso portar algum mal, é óbvio que a gente vai estar dando um salto aí tremendo para a evolução, para o bem-estar, para esse conceito, essa constituição de saúde de fato. Né? E aí a gente já vai começar a construir aqui o nosso pensamento de saúde realmente dita, né? Vale lembrar as palavras que a gente já disse aqui há minutos atrás, né? A saúde, ela não é um bem desse plano, né? A saúde, como entendemos, a saúde como nos traz os espíritos superiores, não é um bem desse plano. É algo que a gente vai constituindo aos poucos, né? As doenças não são algo simplesmente desse plano. As doenças são algo que a gente vem trazendo aos longos da nossa existência. Haroldo Dutra, em uma das palestras dele, ele fala sobre saúde e ele fala o seguinte, né? Que diz Emmanuel que a saúde, elas são os sentimentos, a doença são os sentimentos mortos dentro do nosso espírito. Isso é muito profundo, né? A doença são os sentimentos mortos dentro do nosso espírito. E essa frase, ela é, no mínimo, provocante. Porque muitas das vezes, Pri, quando a gente se sente mal, muitas das vezes quando a gente não está equilibrado, muitas das vezes quando a gente está num processo de doença, a gente quando para refletir, a gente vai olhar. Aí vem o conceito do nosso colega colocou, né, da psicóloga que falava para ele que muitas pessoas chegou a entender que a doença não estava no seu corpo físico, mas sim na sua maneira de pensar, no seu pensamento. Então a doença, quando eu mato um sentimento dentro de mim, né? E quando a gente está falando de sentimentos mortos, obviamente que a gente está falando de alegria, de felicidade, de amizade, de benevolência. A gente está falando de raiva, rancor, medo, né? Vingança. A gente está falando desses sentimentos. Quando eu mato o amor dentro de mim, ora vem o orgulho. Quando eu mato o perdão dentro de mim, ora vem a vingança. E com elas, seus males, seu miasma, seu peso espiritual. E qual é o remédio, Priscila? O que eu preciso fazer para curar minha alma? Agora eu já entendo que eu sou um corpo. Quer dizer, desculpa, gente. Agora eu entendo que eu sou um ser não só composto do corpo. Eu sou espírito, perispírito e corpo. E como é que eu faço para conseguir meu equilíbrio? Como é que eu faço para conseguir a minha saúde? Como é que eu faço para me melhorar? Remédio para restaurar o espírito, curar a alma e vigorar o corpo. É se doar. É estar presente na vida do outro. Estudos recentes mostraram que inúmeras pessoas que estavam no estado de doença, quando despertaram para esse estado de doença, que quiseram se curar, e através desse melhoramento do corpo, se aproximaram de trabalhos voluntários, se aproximaram de outras pessoas, se recuperaram mais rápidos e reequilibraram, por muitas das vezes, a sua saúde. Então, não tem outro caminho. Ô, Gil, e eu acho que é ter também uma rede de apoio, né? Quando a gente sabe que a gente tem aquele amigo que ouve, que escuta, né? Que a gente pode desabafar,
né? Ou aquele familiar que é mais próximo, né? Aquelas pessoas que a gente sabe que gostam da gente, que se preocupam com a gente. Então, isso ajuda muito, né? A gente poder ter esses vínculos, né? Porque nós somos seres sociais, né? Nós precisamos dessas conexões para poder a gente se sentir vivo, né? E agora, nessa época de pandemia, a gente sabe que a gente está passando por muitas restrições físicas e isso afeta o nosso psicológico também, né? E acaba afetando também a gente enquanto espírito. E aí é importante a gente encontrar estratégias para se manter conectado às pessoas, né? De alguma forma, para poder a gente se curar nesse sentido, né? E aí eu gostei também até de uma resposta que durante a semana Jackson trouxe para essa pergunta, que ele falou, eu procuro fazer coisas que eu gosto, né? E aí eu fiquei pensando que muitas vezes a gente também não pensa nisso. Parece algo tão besta, né? Tipo, eu vou parar uma hora e vou fazer o que eu gosto de fazer. E muitas vezes a gente fica preso em tantas obrigações, em tantas responsabilidades que são inevitáveis na vida, mas a gente esquece de ter esses momentos também da gente, né? E aí eu acho que, de novo, é tudo questão de equilíbrio, né? A gente tem que ter um momento com o próximo, tem que ter um momento com a gente também, né? E eu Pois vi é. também um outro texto recentemente falando que o nosso problema é que a gente encara, a gente não consegue visualizar os momentos de lazer como como um presente, como algo natural, né? A gente acaba trazendo uma pressão sobre isso e acaba também não valorizando, né? Ele diz assim que a gente trata descanso como recompensa e não como direito. Então, a gente acaba aí perdendo, né? E seu Luiz também colocou aqui que aproximar-se do próximo, no sentido que você falou, né? Doar-se, ser caridoso, é realimentar o espírito com energias saudáveis e minimizar as enfermidades. E Hildo também falou que Deus cria a natureza, né, para nos proporcionar alimentos e os bons médicos para nos orientar na saúde material. E ainda agradeceu aí seu Luiz, né, por ser médico, com certeza já fez muito aí por tantos. Pois é, né? Então, né, esse patamar, né, essa ideia de que a gente precisa se despertar para nós mesmos, né? Dentro do espiritismo, gente, dentro de nossos estudos, a gente viu que a saúde realmente não é algo que eu vou conseguir agora. Não nesse conceito mais amplo de saúde, não nesse conceito maior de viver realmente como os espíritos superiores vivem, né? Na plenitude, sem passar pela prova. Eu preciso entender, Priscila, que muitas das vezes, para conquistar essa saúde, eu tenho que passar pela doença, né? Através das doenças, muitas das vezes, o orgulhoso ele entende que, apesar de tudo que ele possui, ele ainda pode sofrer como aquele que não tem nada do que ele tem, né? Aquele que vive na opulência, né, do ouro, ele entende, no momento de doença, que, independente do ouro dele, ele adoeceu tanto quanto aquele que vivia para servir e morava na choupana de palha. Então, é importante a gente saber que a doença ela faz parte do que é constituído para o nosso plano de prova e expiação. Mas que nem para isso eu preciso desistir da minha vida. Que nem por isso eu preciso cultivar a doença. Eu preciso saber bem sofrer, que está lá no Evangelho. Que é aquela questão de onde eu posso entender o seguinte: Deus, por que a doença veio para mim? Ou eu posso entender, Deus, a doença também veio para mim. Tem uma diferença muito grande. Quando eu digo a doença também veio para mim, eu entendo que ela faz parte do contexto todo. E se ela está acontecendo comigo, é porque tem um porquê. E eu sempre gosto de dizer o seguinte, Priscila, que quando a gente está vivenciando alguma situação extrema, a gente tem que se perguntar o que é que eu posso fazer com essa situação, né? A quem eu vou ajudar a partir dessa experiência que eu estou tendo? Se Eu não posso tem, aprender, né, também com isso. era isso que eu ia dizer. Se não tem ninguém terceiro, é comigo mesmo. Então, o que é que eu posso aprender? Né? O que é que eu tenho que tirar dessa lição?
E fazer isso com bom humor, com felicidade, é importante. Né? Nós que convivemos dentro do âmbito da saúde, sabemos, né? Não precisa ser nenhum psicólogo, né? Para entender aquele paciente que ele encara com bom humor o estado dele, é muito diferente daquele que encara com mau humor. Ele é mais doloso, é mais dolorido o processo dele, né? Sofre mais, tudo para ele tem uma consequência mais danosa. E aquele que recebe, eu tenho uma fala, né, de uma pessoa que alguns de vocês conhecem, que é Dona Edith, e ela diz assim, que quando você for tomar um comprimido, você tem que mentalizar que esse comprimido faça efeito. E aí, Erasmo, eu volto para falar da Vovô Pedro, né? Muitas casas espíritas distribuem a pomada de Vovô Pedro, que é uma pomada patenteada, registrada, ela é legal, né? Segundo a ótica do conceito da Anvisa, ela é permitida, mas que ela é elaborada do mundo espiritual para o mundo físico. E essa pomada é distribuída nas casas espíritas. E muitas pessoas pegam essa pomada e passam, né, no local onde está afetado pela doença e simplesmente passa. E aí essa pomada, ela é uma pomada como qualquer outra, como qualquer pomada feita por uma indústria farmacêutica. Mas quando você passa essa pomada vibrando, pensando, mentalizando, né, o vovô Pedro, mentalizando os bons espíritos, teu guia e mentor, essa pomada, sim, ela passa a ser o medicamento pelo qual ela veio para a Terra. É importante isso, gente. Então, Ô, assim... Gil, Oi, Pri. deixa eu resgatar um comentário que Rildo fez aqui, que falava justamente nesse sentido que você está falando aí. Ele disse que acredita plenamente que toda a nossa cura está em nossa fé. E até mesmo a simples água fluidificada só fará efeito se o paciente acreditar e tiver a fé em Deus, né? E nesse efeito espiritual e medicamentoso, né? E aí Douglas está lembrando que o Caminhando, inclusive, distribui a pomada Vovô Pedro também. Isso. Pois é, gente. Então tem isso. Não adianta eu chegar na casa espírita também e jogar todo o meu processo de melhoramento, todo o meu processo de resgate da minha saúde na mão dos médios, dos palestrantes, dos doutrinadores, dos passistas. Não adianta na água fluidificada. Não é assim. Eu preciso me modificar. Eu preciso me conhecer. Né? Esse conceito também é muito libertador e muito salutar. Conhece a ti mesmo. Eu preciso saber quem eu sou, entender os meus limites, aceitar os meus limites, aceitar os meus erros e aumentar os meus acertos. Né? Se eu me conduzo dentro desse pensamento, eu já estou encaminhando, né, para um processo de restauração da minha saúde. Mesmo que nesse momento meu corpo físico não esteja sendo provocado por nenhum mal. Pois doente todos nós somos. Estamos num planeta que ele é escola, prisão e hospital. Então, quem de nós não precisa se livrar da enfermidade, da vaidade, do orgulho, da prepotência, da soberba, do medo, né? Não aquele medo preventivo, porque eu gosto de falar isso, existe o medo preventivo, daquele medo, né, corrosivo, daquele paralisante. A gente precisa disso. E se existe um modelo de saúde, existe um modelo ideal, sim, existe. É Jesus Cristo. O espírito mais salutar que passou pela terra foi o Cristo. A saúde do Cristo era tão ampla que ele fez inúmeras curas. E aí um dos estudos de Haroldo Dutra, que eu fui buscar fonte, ele fala justamente isso. O que era que Jesus realmente curava? Era o corpo físico ou era o espírito? Era a causa, como colocou o Fernandinho. Era a causa. Muitas das vezes, aqueles espíritos enfermos, eles estavam paralisados as suas energias diante de situações de raiva, de medo, de rancor, sentimento de vingança, do sofrimento que passou, e aquilo ali estava paralisado. E o que Jesus fazia? Libertava, te livrava do mal no teu espírito. E dizia, vai e não tornes a errar. Ou para alguns, tem uma frase interessantíssima,
né? Que é aquela passagem daquela mulher enferma, que ela estava ali naquele processo longo de hemorragia e toca levemente em Jesus. E o que é que Jesus disse? Alguém me tocou. Quem me tocou? Aí Pedro, né, que é Simão Pedro, aquele cara, né, bastante paciente. Ora, mestre, no meio de tanta gente aqui, o senhor quer saber quem te tocou? Não, Pedro. Alguém me tocou de uma maneira diferente, pois de mim saiu virtudes. Olha uma das medicações da alma, a virtude, né? A virtude, no que eu entendo, no plano maior que essa palavra pode exprimir aqui na Terra. Qualidades de perfeição, amor ao próximo, bondade, fé, esperança. É disso que a gente precisa estar se alimentando. Porque se eu passo por um processo de doença e eu ainda guardo de mim a fé, eu consigo rapidamente recuperar, nem que sejam as minhas forças espirituais. Mas se o meu corpo ele precisa passar pelo... Se através da paralisação do meu corpo eu vou galgar um passo de evolução, eu tenho que entender o seguinte, Priscila. Poxa, eu guardo meu bom humor, eu tenho minha boa fé, mas mesmo assim eu estou doente? Ah, foi eu que pedi essa prova. Eu não estou numa expiação. Eu não estou num resgate, eu estou numa prova. É ser inteligente, é usar o raciocínio. Então, eu vou olhar para essa prova agora que estou passando e vou ver o que de bom ela vai me trazer. Tinha um trabalhador do caminhão que ele já desencarnou, e eu pude conviver com ele por longos anos e fazer com ele o trabalho de hospital de câncer, que era seu Dionísio, né? O esposo de Dona Iraci. Eu gosto de trazer exemplo da nossa casa porque é coisa perto da gente, né? E quando o Dionísio ficou enfermo e precisou ele ir para dentro de uma ala de hospital, era curioso que às vezes que você ia visitar ele estava conversando, ele estava em prece com aqueles outros doentes que estavam ao lado dele. Ele estava mudando a psicosfera, mudando a atmosfera, mudando aquele ambiente. Veja que papel interessante. Às vezes a gente precisa se ligar, né? Eu estou aqui por quê? Né? Quem é que está precisando de mim? E dentro de um hospital, quem não precisa desse amparo, Priscila, que você falou? E eu, enquanto praticante da religião espírita ou de qualquer outra religião, eu tenho um quê a mais do que muitas pessoas. Então, eu posso trazer uma frase de otimismo, né? Eu posso trazer uma frase de consolação. É preciso que a gente desperte para isso. Pri, a gente está com tempo? Não, eu ia avisar agora que o nosso tempo acabou de acabar. Pronto, gente. Então, né, de tudo que eu falei, de tudo que eu estou provocando aqui vocês, do que eu estou trazendo, a biografia está aqui no finalzinho dos slides, né? Da onde eu tirei essas simples falas, né? Esse conceito. Gente, saúde como felicidade ainda não é desse plano, mas dá para ser alegre, dá para viver momentos salutares. Não são fáceis, mas são possíveis. E sempre é possível se eu tomo Cristo como exemplo. Não é ser Jesus Cristo, porque isso ainda está um pouco longe da gente. Mas é se esforçar para entender a vida como ele entendeu aos olhos dele. Lembrando que sempre que eu estou no mal, se eu lançar meu olhar para baixo de mim, sempre vou encontrar pessoas que estão num estado pior, igual ou realmente desesperador comparando com o meu. Então, para nós que estamos nessa live, nessa noite, para nós que conhecemos a água fluidificada, que sabemos da importância do trabalho do passe, que sabemos que hoje existem inúmeros estudos comprovando a saúde nos olhos da espiritualidade, nos olhos espiritual, vamos nos animar um pouco mais quando estivermos doentes. Vamos levar essa missão, vamos ser exemplo na condução. Eu sei que não é fácil. Falar da tua dor, Pri, se torna mais fácil porque eu estou falando da sua dor. Viver a tua dor, às vezes, é insuportável para mim. Mas é preciso se exercitar no bem. É preciso pôr a nossa fé em exercício. Então, para todos nós que estamos ou que chegaremos um dia a um estado de patologia, de doença, entendamos, faz parte
da vida, faz parte do plano a qual eu estou encarnado nesse momento, ou reencarnado nesse momento. Então, eu tenho que buscar as forças, eu tenho que buscar os caminhos, mas aceitar, né? E aceitando, buscar viver de melhor maneira essa situação. Gente, um prazer imenso estar com todos vocês e todas. Gostaria que o tempo se prolongasse, porque tem tantas outras coisas que a gente vai conversando e vai relembrando, né? Mas fica para uma próxima, fica para outro fazer esse estudo também. Existem pessoas aqui maravilhosas também que poderão falar sobre mais sobre saúde. Boa noite, obrigado a todos e a todas, né? Tenha uma semana maravilhosa. Aproveita o domingo. Quem vai descansar, descansa, né? Gratidão a todos. E aqui, ó, tá as fontes de estudo, como eu tinha prometido. Maravilha, Gil. Foi muito bom, muito importante mesmo. E eu queria agradecer desde já você ter aceito aí o nosso convite para estar com a gente hoje aqui. E aí, então, para que a gente possa já, né, seguir por conta do nosso horário, eu vou pedir a Erasmo para que ele possa fazer a nossa prece de encerramento. É gratificante, né? Estar escutando nesse momento tão delicado que nós estamos passando em questão de saúde, né? A quantidade de pessoas que desencarnaram, grande sofrimento na humanidade, tanto pelo Covid como também por essas guerras, por esse conflito, por esses desastres naturais que, na verdade, não são naturais, são causados pela destruição do homem, né? E a gente está escutando palavras assim do nosso irmão, principalmente meu irmão de grande jornada, de grande tempo, né? E muito feliz pelas palavras dele, e é muito gratificante, né? Então, sobre essas palavras, a gente vai encerrar, né? Pedindo a nossa equipe espiritual da nossa casa, que tanto trabalha pelaquela casa maravilhosa, aquele socorro espiritual. Pedir a Jesus, o irmão maior, que veio nos mostrar que uma grande cura é o amor a Deus, o amor ao próximo. Pedir também, Senhor, por esse mundo que tanto está passando por essa transformações, que grande parte da maioria ainda não compreende, mas que na visão do nosso espiritismo é necessário. Pedir para que a equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, que tanto trabalha pela saúde, possa estar nesse momento nos hospitais, nas casas, onde há enfermos necessitando não só da cura material, mas também da cura espiritual. Pedir que leve paz, harmonia, o amor que o grande mestre veio nos mostrar. Pedimos também à equipe espiritual para encerrar esse primeiro momento de trabalho da nossa casa e que possamos também, em nosso lar, ser uma fonte de cura espiritual, de luz, não só para dentro do nosso lar, mas dos nossos vizinhos, nossos familiares, que tanto necessitam. E assim, eu peço a tua permissão, Senhor, para encerrar mais esse estudo maravilhoso. Que a paz nos siga, não só durante a semana, mas por toda a eternidade, toda a nossa vida, e que possamos ter a luz para estar sempre praticando esse amor maravilhoso que o Senhor nos deixou como exemplo. Assim seja. Assim seja. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Queria agradecer aí que participaram no chat. E lembrando que a vibração, né, já está acontecendo para aqueles que também estejam precisando do tratamento espiritual, podem seguir aí após a palestra em prece, em vibração em suas casas. E lembrando também que essa palestra vai ficar lá no YouTube, né, do CSCPJ, então vocês podem ir lá se inscrever, assinar o canal, compartilhar, dar o like, comentar. E também no Instagram do Mocidade, vocês podem nos acompanhar todos os sábados aí nas nossas lives, no @MocidadeCSCPJ. É isso, obrigada, uma boa noite e até a próxima.